Saúdo-vos com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Sócrates Penaforte Fadu e ministraremos a lição de número 4 para a classe Jovens. Ananias e Safira e a mentira ao Espírito Santo. Lemos em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 3. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Precisamos observar que Ananias estava recebendo uma repreensão de Pedro porque cometera tal equívoco em sua vida. Devemos perceber aqui que a mentira é algo abominável ao Senhor. Em Êxodo, capítulo 20 e versículo 15, está escrito: um dos mandamentos é esse: não furtarás. Provérbios, capítulo 9, versículo 10, temos a palavra dizendo que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Lemos ainda em Efésios, capítulo 4, versículo 25, que devemos abandonar a mentira totalmente. No Salmo 101 e versículo 7, temos a compreensão que o que usa de engano não ficará na casa do Senhor. Enganando, não permanece. Em Colossenses, capítulo 3 e versículo 9, lemos que não devemos mentir uns aos outros. E em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 17, entendemos que Deus se agrada de um coração sincero. Os relatos a respeito dos acontecimentos sobrenaturais no livro de Atos dos Apóstolos continuam no capítulo 5 também. A comunidade dos crentes do primeiro século crescia e todos estavam em comum. Havia uma comunhão entre todos e havia um compartilhamento dos bens materiais naquele momento, a fim de que ninguém passasse necessidade. Os apóstolos testemunhavam com poder a respeito do Cristo ressurreto. O ambiente era tão fraterno que muitos vendiam suas propriedades e davam à igreja para abençoar os mais carentes. Contudo, nesse ambiente ainda havia os falsos irmãos em Cristo, por falta de temor ao Senhor nosso Deus. Ali estavam ainda aqueles que não temiam ao Senhor, não respeitavam ao Senhor. E por falta de temor e verdade, um casal quis enganar os apóstolos e tentou entregar apenas a parte do dinheiro de uma venda como se fosse o valor total. Isso trouxe terríveis consequências para o casal. Em um temor muito grande sobre o corpo de Cristo. Primeiro ponto, o ponto número 1, o engano na obra de Deus. Primeiro, a comunidade cristã. Podemos perceber o capítulo 4 do livro de Atos dos Apóstolos, quando diz que era o coração e a alma da multidão dos que criam. Tudo era em comum, pois
as pessoas que possuíam propriedades vendiam e traziam o valor aos apóstolos que o distribuíam entre os necessitados. A igreja de Jerusalém era realmente uma família, de forma que as necessidades de qualquer irmão, principalmente das viúvas sem sustento, foram supridas por essa arrecadação central. A generosidade era o traço principal daqueles irmãos que não colocavam os bens materiais, o dinheiro, como prioridade em suas vidas. 2. Dando lugar ao diabo, mesmo em meio a um ambiente fraterno, no qual temos o belo exemplo de Barnabé, que vendeu sua propriedade e colocou o dinheiro aos pés dos apóstolos. Houve um casal que deu lugar ao diabo. Os nomes deles eram Ananias e Safira. O texto nos diz que eles venderam uma propriedade e retiveram parte do valor e levaram então uma parte aos apóstolos. O apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, logo o repreendeu, dizendo que ele, Ananias, tinha dado lugar ao diabo. A Bíblia diz: sabe que devemos ser sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Portanto, temos de estar em constante vigilância para não darmos lugar ao diabo em nossas intenções ou atitudes. Cuidar do coração, pois é enganoso, e fugir da aparência do mal são atitudes que todos devem praticar. 3. A mentira. Ananias e Safira mentiram em relação à quantia da venda da propriedade. O que se destaca aqui no texto é que Pedro afirma que o casal não mentiu aos homens, mas mentiram e tentaram enganar a Deus. O ato deles foi uma fraude. Um ditado popular diz que a mentira tem pernas curtas, porém, mais do que isso, sabemos que a mentira é uma afronta ao Espírito Santo de Deus e que o pai da mentira é o diabo. Em Apocalipse capítulo 22 e versículo 15, é afirmado que ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que se prostituem e os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Dizer que é crente e burlar contas, fraudar governo, empresas ou igreja é um ato abominável diante de Deus. Nossa palavra deve ser sim, sim ou não, não. O que for fora disso é de procedência maligna. Ponto de número 2. As consequências do fraude. Primeiro, morte do casal. As consequências de qualquer fraude. Aqui, no caso, foi a pior possível para o casal Ananias e Safira. Assim que Pedro repreendeu Ananias a respeito da mentira a Deus, ele caiu e morreu. 3 horas depois, sua esposa Safira aparece e Pedro a questionou. Porém, ela também mentiu. Assim sendo, a sentença de morte é pronunciada a ela também, da mesma forma. Caiu e morreu. A mentira sempre trará consequências terríveis. Paulo diz que o salário do pecado é a morte. E embora Deus perdoe aqueles que se arrependem de seus pecados,
eles terão sempre que encarar as consequências. O rei Davi, mesmo reconhecendo e recebendo o perdão do Senhor pelo seu adultério e homicídio, enfrentou duras consequências no meio de sua família. 2. Temor entre o povo. Podemos questionar o fato de que esse casal mereceu a morte por causa de uma mentira. Atualmente, não seria muita gente morta em virtude do mesmo pecado? Claro que sim. Talvez tal punição tenha se dado por se tratar de uma situação singular. A igreja estava no seu nascedouro e a hipocrisia e o engano sem punição poderiam causar grande estrago àquela primeira comunidade. A palavra de Deus diz que assim que Ananias caiu e expirou, veio um grande temor sobre todos os que ouviram. Da mesma forma, aconteceu quando Safira morreu. Esse juízo rápido e severo da parte do Senhor ajudou os crentes a manter o respeito pelas coisas de Deus. Infelizmente, vivemos dias em que o temor a Deus e as suas coisas está longe de muitas pessoas. Deus não se deixa escarnecer e não há nada escondido que não venha ser revelado. Por isso, andemos com temor e tremor diante do Senhor, com zelo pela sua obra. 3. Continuação dos milagres. É aqui que podemos perceber que é interessante notar que aquele trágico episódio não causou uma evasão na igreja ou uma repreensão aos apóstolos de que estavam sendo duro demais com as pessoas da comunidade. Pelo contrário, logo após o triste episódio, podemos ver que muitos sinais e prodígios eram feitos pelas mãos dos apóstolos. Aquela severa punição causou um grande temor entre todos, e muitos sinais e prodígios eram feitos, fazendo aumentar o número de crentes naquela obra, naquela igreja. Quando há temor a Deus, a glória do Senhor desce. Portanto, precisamos nos despir do velho homem e estar na presença do Senhor com inteligência e integridade para vermos a sua glória. Precisamos nos despir do velho homem e estar na presença do Senhor com integridade para vermos a sua glória. Ponto de número 3. Sinceridade, integridade e verdade como traços do caráter cristão. Primeiro, o cristão precisa ser sincero. O vocábulo sincero vem de duas palavras latinas, sine, sem, e cera. Alguns trabalhadores contribuíram e fizeram uma dedicação dentro desta pauta e cobririam imperfeições nas esculturas com cera. O Senado romano teria decreto e decretou que toda escultura deveria ser entregue sine cera, que significa, ou seja, sem cera. A partir daí, o termo
teria assumido o significado de sem trapaça. Posteriormente, sincero passou a ser a palavra sincero ou sincera. O crente em Cristo também precisa viver uma vida sincera, ou seja, deve ser autêntico. Muitos hoje em dia são como aquelas esculturas da Roma antiga, querem maquiar suas ações reprováveis. Jesus disse que somos a luz do mundo e que nossas obras devem resplandecer para glorificarem a Deus, nosso Pai. O apóstolo Paulo muito pregou sobre esta possibilidade de glorificarmos e exaltarmos o nome do Senhor. Aqui podemos ver que também o oposto de sincero é falso, fingido, hipócrita. Jesus chamou de hipócritas os mestres da lei e fariseus que exigiam das pessoas coisas que eles não conseguiam fazer, além da vaidade exterior que se esforçavam em possuir, mas cujo interior era como um sepulcro caiado. 2. Integridade em todo tempo. Em tempos difíceis podemos perceber como esses, em que a falta de inteligência e caráter, precisamos prezar por uma vida íntegra em todo tempo. Sejamos como Daniel, cuja inteligência, integridade e lealdade eram tão pungentes que os seus inimigos não encontravam nada de que pudessem acusá-lo. 3. A verdade acima de tudo. Jesus disse que conheceríamos a verdade e ela nos libertaria. Ele é a própria verdade, Jesus. O mesmo apóstolo João, em suas cartas, escreve: meus filhinhos, não amemos de palavras, nem de língua, mas por obra e em verdade. A vida do cristão deve ser um exemplo de alguém que anda na verdade, mesmo que ela custe caro, como Daniel, que por andar na verdade de Deus foi parar na cova dos leões. Contudo, o Senhor esteve ali com ele, porque o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, mesmo que custe o desprezo deste mundo que jaz no maligno, mesmo que custe o abandono de amigos e a incompreensão da família. No entanto, a verdade deve sempre ser seguida em amor. O triste episódio de Ananias e Safira nos traz importantes lições a respeito do temor e do andar em verdade. E em um mundo mergulhado na corrupção e no engano, Deus ainda nos chama para ser pessoas sinceras, íntegras, um exemplo de boas obras, a fim de que ninguém tenha nenhum mal para dizer de nós. Jesus Cristo é o único Salvador do mundo. Inscreva-se no meu canal e você será ricamente abençoado em nome de Jesus.